Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Orbital Pesagem Industrial. Hoje iremos ver mais alguns periféricos dos sistemas de pesagem. A gente já viu os vídeos sobre as tubulações, agora a gente vai ver sobre o que? Parte de mezaninos, passadiços, limitadores, outros periféricos, tá bom? Obrigado. E nunca esquecendo que se precisarem de algum sistema de pesagem, algum componente para os sistemas de pesagem, a Orbital é representante da empresa WIGTech, que é especialista em sistemas de pesagem. Periféricos e sistemas de pesagem. Então, conforme eu já comentei, limitadores verticais e horizontais, tirantes, varões de segurança, escadas, mezaninos, passadiços, as ligações elétricas, as proteções e isolamentos. Muitos sistemas, principalmente sistemas que têm movimentação, sistemas que têm aplicações de alto impacto, a gente tem que colocar limitadores nos sistemas, limitadores verticais, horizontais, varões, né? Só que eles sempre tem que ter uma folga nesses sistemas, para que possa a balança trabalhar, oscilar normalmente. Se vocês observarem aqui, isso aqui é um limitador horizontal, essa peça aqui, que é composta da base, que é como se fosse somente um eixo realmente, com os pontos para fixar embaixo, e um copo, a parte superior aqui. Esse copo ele vai se encaixar em volta do sistema aqui, só que ele vai manter uma folga aqui. Ele tem uma folga 2, 3 milímetros, depende muito do tamanho da aplicação, do fabricante, nos dois lados, de forma que na hora da instalação ele vai ser instalado ainda gabaritado. Na hora da instalação, ele vai partir do ponto de descanso com essa folga de 2, 3 milímetros ali. Para que quando houver um impacto, o que vai acontecer? Esse copo vai se movimentar para um lado, ou vai se movimentar para o outro lado, e vai bater a parede interna contra a borracha. E a borracha vai absorver o impacto. Ou seja, eu crio um sistema de alta precisão, com suporte articulado, que tenha um movimento, tenha uma articulação. A hora que eu dou a pancada, esse movimento dissipa o esforço, e quando eu iria dar uma batida do suporte contra a célula de carga, a batida na verdade acontece no limitador, dissipa todo o esforço no limitador. Aqui uma aplicação comum que normalmente são utilizados limitadores, que é o que? É uma ponte rolante. Uma ponte rolante usada dentro da indústria, chão de fábrica, para transporte de grandes peças no interior dos armazéns, dos galpões, né? Se a gente observar aqui, eu tenho duas células de carga e tenho um limitador horizontal aqui desse lado, e eu vou ter um limitador lá do outro lado também. Para quê? Para na hora que ele pega a peça e começa a se movimentar para um lado ou se movimentar para o outro, que ele vai fazer esse movimento aqui no carro também, não fique batendo o suporte contra a célula de carga. Aqui é um misturador, um agitador, um reator, um mixer, o que tiver que tenha mistura, que tenha agitação no interior, tá? Principalmente em situações que passam de 200 RPM, é bom que a gente instale os limitadores horizontais. Para quê? Para que na hora que ele vai sair da inércia, se ele tiver com o material ali, ele tende a o quê? Ele tende a tentar girar o reator junto com o sistema ali. E não tentar girar, ele vai bater o limitador ali e vai evitar que dê um impacto do suporte contra a célula de carga. Quantos limitadores? Sempre 2 é o suficiente. Por quê? Porque nós estamos falando de uma peça que é um círculo, certo? Um copo. E o eixo que vai por dentro, com a borracha com elastômero. Então, eu estou limitando em que direções? Em todas as direções aqui. A minha preocupação é se ele tiver instalado dentro de um sistema maior, ele poderia trabalhar essa ponta aqui. Mas daí eu coloco o outro aqui, ele já vai me limitar em 3 milímetros para cada lado em todos os sentidos aqui. Em qualquer sentido que eu precisar. Ah, posso colocar mais? Posso colocar mais 2, posso, mas é redundância. Redundância desnecessária e que nos traz mais dificuldade de repente na hora de ajustar. Então é um sistema circular, posso colocar no meio, lá de cá, ou do outro lado aqui, sem problema nenhum. Eu posso colocar próximo aos pés, sem problema. Eu posso colocar dessa forma aqui, meio na transversal. A informação importante que a gente sempre tem que ter em mente é o seguinte: tem que estar o mais oposto possível um do outro.
independente de que ponta que vai estar, mas um oposto ao outro, que daí a gente já vai auxiliar em todos os esforços. Em situações onde o cliente ele faz o quê? Ele faz a mão francesa para poder comportar a célula de carga e o limitador nesse ponto. O ideal é que quem vai receber o esforço aqui, que está o pé aqui, aqui é o pé do silo, não é um prolongamento. Quem recebe o esforço é a célula de carga, não o limitador. Por quê? Porque o limitador ele não era para receber um esforço, ele não tem contato em cima com o tanque. Então o que vai acontecer? A estrutura aqui vai acabar trabalhando, porque eu não tenho muito reforço nessa ponta aqui. Então o ideal é o seguinte, eu boto a célula de carga onde recebe o esforço realmente, e aqui não vai trabalhar nada nesse lado aqui daí. Aqui mais dois exemplos, que seria o ideal, né? O ideal seria o quê? Um totalmente oposto ao outro. Essa é a fórmula ideal. Mas às vezes são 3 pontos de apoio e eu quero usar limitadores. O que eu posso fazer? Eu jogo numa das mãos uma um pouco mais para cá, mais para a parte interna, vamos dizer aqui, né? Se fosse esse caso ali, e outro aqui. Vai ficar totalmente oposto como deveria ficar? Não, mas já vai ficar uma situação boa também. Né? Ou a alternativa de realmente colocar um terceiro aqui. Mas nunca tive nenhum problema colocando dois dessa forma aqui. Conforme a gente já comentou antes, a vantagem de você colocar o suporte articulado é o que? É que ele mantém o esforço sempre perpendicular à célula de carga, por mais que ele incline aqui. Tá? Ele, no momento de impacto, como ele se movimenta, ele dissipa o esforço, então é interessante. Mas se for uma balança de alto impacto, carregamento por empilhadeira, carregamento por ponte rolante, algo que tem algum movimento grande, ou um impacto, risco de um impacto, com um sistema que tem risco de bater o caminhão, né? Ou bater uma empilhadeira. É interessante usar o suporte, mas daí sempre em conjunto com limitadores. Ou limitadores horizontais, que é o caso desse daqui, ou limitadores verticais, que é o caso desse daqui, ou desse daqui, né? Mas sempre lembrando, esse daqui ele já tem uma folga natural dele, se ele for instalado da maneira correta, e esse daqui eu vou deixar uma folga aqui para baixo, uns 2 milímetros aqui para baixo, eu vou apertar as porcas e contra-porca aqui, porca e contra-porca aqui, mas deixando uma folga de uns 2 milímetros para baixo aqui. Se eles estão instalados, esses limitadores, pela preocupação de um risco de tombamento, questão de vento, um silo externo muito alto, ou às vezes algum sistema que bascula, tem alguns sistemas fornos, alguma coisa, ou eu também tenho que fazer o sistema por garantia, por mais que seja um forno que não vai sair o centro de massa não vai se alterar, mas às vezes o pessoal ainda tem preocupação, é interessante colocar então. Esse sistema aqui, pessoalmente, eu não gosto muito, como eu já comentei em outro vídeo, que às vezes começa a bater o sistema aqui, e ele faz o que? Ele entorta e começa a agarrar mecanicamente. E também existem sistemas, para esse caso de tombamento, que já são próprios, que já não tem como ele se soltar do sistema aqui, ele está todo preso pelo próprio desenho, pelo próprio projeto do sistema. Sistemas a tração eventualmente também utilizam tirantes, utilizam para evitar daí é uma queda, um tombamento do sistema, né? Mas vocês podem observar que tanto na célula de carga quanto no tirante, tá? Tem detalhes. Na célula de carga ele prendeu aqui porca contra porca só na parte externa e aqui também só na parte externa. Esse é o ideal, não colocar aqui por dentro porca contra porca aqui. Senão pode nos trazer problema de agarramentos mecânicos também, ou de uma célula de carga a partir tracionada ou comprimida já. E ele botou aqui também o tirante com porca contra porca, porca contra porca, mas ele deixou uma folga aqui, se vocês olharam. Ele deixou um espaço aqui. Só se caso romper algum elemento disso aqui, ele vai atuar. Até ali ele tá sem finalidade nenhuma. Até porque ele tem uma folga aqui, como eu falei, mas ele também tem uma folga no diâmetro aqui, ó. Aqui um outro tirante, mas daí feito com corrente, daí ele pode botar aqui porca contra porca e pode prender aqui embaixo também. Por quê? Porque ele deixou a folga na corrente aqui, dá para deixar aqui, mesmo estando preso em cima e embaixo. Diferente já. Os suportes articulados e a questão de prever cordoalha. Isso é sempre interessante, botar um terra. Para quê? Para dar possibilidade que se vier um raio aqui, ou vier um arco de uma máquina de solda, alguém que fez uma solda e não aterrou adequadamente, dá um caminho alternativo para que essa tensão passe.
para ver se consegue evitar de queimar a célula de carga. As eletrocalhas, como não poderia ser diferente, como um elemento mecânico também envolvido no processo, ele também tem que ser avaliado na interligação. Da forma que se apresenta aqui, ó, assim como as tubulações, se eu aplicar uma carga aqui, eu posso afetar o lado de cá do sistema. Então, ou eu faço o que? Eu faço uma secção, faço um corte, deixo ele um pouquinho independente, se for possível aqui, né? Não sei se é possível, se é viável fazer, mas só para entendimento, né? Ou eu crio alguma outra forma de realmente dar alguma liberdade em algum ponto, para que ele possa trabalhar. Dessa forma aqui, preso para cima também eu não poderia fazer, porque se eu aplicar uma carga aqui, a estrutura pode deformar um pouco e vai começar a puxar o fio aqui, ou o fio vai começar a prender o peso, né? Então, ou eu faço alguma coisa na eletrocalha, normalmente a indústria sempre vai estar dentro da eletrocalha, ou se não for uma situação mais simples, eu resolvo dessa forma aqui. Escadas. As escadas, se estiverem ligadas ao sistema de pesagem, não poderão estar apoiadas no chão. Vai ter que estar livre. Passadiços. Se eu tiver passadiços interligando mais de um sistema, mais de um reator, eu tenho que também criar alguma forma de que ele não interfira entre os dois sistemas. Aqui segue uma sugestão. Seria colocar ela apoiada, presa somente a um dos sistemas. De forma que, normalmente, quando o cidadão vai estar andando aqui por cima aqui, tu não vai estar pesando lá embaixo. Então, por mais que ele venha aqui, não vai trazer nenhum prejuízo lógico, a não ser que seja um silo com uma capacidade muito baixa. Mas se for um silo grande que venha requerer um passadiço aqui em cima, não é um silo de baixa capacidade, né? Em situações em que eu tenho um segundo piso, um mezanino, e que o produto aqui tem o risco de repente cair, se for líquido, pó, seja lá o que for, eu posso colocar uma película de algum material entre o piso e o sistema de pesagem para impedir isso. Mas tem que ser algo também flexível, maleável, para na hora que eu aplicar carga e trabalhar o sistema aqui, ele não venha influenciar no peso.